Olá, galera do Supera Prova. Nós vamos dar continuidade aqui com a aula 9, né, sobre questões indígenas no Brasil. Nós vamos resolver um exercício do Enem 2017, que vai estar disponível para vocês nesse link, se vocês quiserem acessar a prova na íntegra. Então, antes da gente começar a ler o texto, né, disponível do exercício, nós temos que o quê? Ver o comando da questão, para entender o que nós temos que procurar nesse texto, tudo bem? Então, vamos lá. A demarcação de terras indígenas, conforme o texto, evidencia a... Então, vamos buscar o que esse texto evidencia em relação à demarcação das terras indígenas. Tudo bem? No primeiro semestre do ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal, STF, a mais alta corte judicial brasileira, prolatou decisão referente ao polêmico caso envolvendo a demarcação da reserva indígena Raposa da Serra do Sol, onde habitam aproximadamente 19 mil índios aldeados nas tribos Macuxi, Uapixana, Taurepang, Yangaricó e Paramona, em julgamento paradigmático que estabeleceu uma série de conceitos e diretrizes válidas não só para o caso em questão, mas para todas as reservas indígenas demarcadas ou em processo de demarcação no Brasil. Então, nós temos aqui o seguinte: o texto está falando que o Supremo Tribunal Federal ele prolatou uma decisão referente à demarcação da terra indígena Raposa da Serra do Sol. Então, ele que abriu uma procedência de demarcação de terras que pode estabelecer uma série de diretrizes, né, para outras reservas indígenas. Então, o texto está evidenciando o quê? Que o STF garantiu a demarcação das terras indígenas e que abriu procedência, né, para outros casos, para outras reservas em processo de demarcação. Então, vamos ver aqui novamente o comando da questão. A demarcação de terras indígenas, conforme o texto, evidencia a ampliação da população indígena na região. O texto ele não está abordando sobre a população que aumentou ou diminuiu dentro daquela reserva. Dentro da sociedade brasileira, não está apontando sobre essa questão. Então, não tem como ser a alternativa A. Tudo bem, gente? Função do direito da organização da sociedade? Vamos suspender. Mobilização da sociedade civil pela causa indígena? Não, o texto não está falando de movimentos sociais que se engajaram pela luta da causa indígena. Está falando que o STF, ele garantiu, né, o Supremo Tribunal Federal, ele garantiu a demarcação da terra indígena Raposa da Serra do Sol. Então, também não vai ser essa. A diminuição do preconceito contra os índios no Brasil, o texto também não está falando sobre a diminuição de preconceitos, sim pela função, né, de um órgão institucional que garantiu a demarcação de terras. Pressão de organismos internacionais na defesa dos índios brasileiros, também não está apontando sobre isso. Sobre organismos internacionais que interviram nas questões indígenas no contexto nacional. O que a questão está falando? Sobre a função do direito na organização social da sociedade. O que ele está dizendo lá no texto? Ó, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele promulgou a demarcação de terras na sociedade brasileira. Então, está o quê? O direito dentro da organização da sociedade, ele está sendo exercido para garantir direitos políticos, sociais, culturais de uma determinada camada da população, que são as populações indígenas originárias do país. Então, alternativa B, e aqui uma resolução da questão, para caso vocês queiram aí fazer um estudo mais individual na casa de vocês. Essa questão do Enem exige-se uma compreensão de que os indígenas possuem uma série de demandas específicas para serem reconhecidos e terem seus direitos preservados. Ou seja, que apenas mediante a luta dessas populações foi sendo conseguido que a alteridade desses grupos pudessem ser mantidas. Além disso, que os mecanismos de sua sobrevivência, a terra, seja preservada e garantida como uma utilização diferente da feita por demais grupos. Então, lembrando que a gente comentou na aula da questão indígena, a questão da terra para o indígena é uma questão cultural. E a demarcação de terras é muito importante para que essa identidade e a vida social do indígena ela se perpetue e continue
dentro da nossa sociedade. Eu espero que nessa aula de hoje vocês tenham conseguido operacionalizar os conteúdos para resolver essa questão. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima aula. Até mais!